Olá pessoal, aqui é o professor Adriano Faria, eu falo em nome da equipe de Física do Colégio Nacional. Como estamos na internet, eu quero deixar aqui registrado um abraço para os companheiros também de internet da Amo Vasco, um pessoal do Rio de Janeiro que veio assistir ao jogo Brasil e Portugal aqui junto com toda a torcida vascaína. Fica aqui um registro, um grande abraço para o amigo Felipe. Bom, falando da prova agora. Bem, eu acredito que os alunos acharam essa prova uma prova muito pouco seletiva. Uma prova que trouxe questões fáceis, a maioria delas fáceis. Vamos lá, vamos fazer uma rápida então avaliação de como é que as coisas aconteceram? Olha, das 10 questões, uma primazia pelas questões fáceis. 6 questões fáceis e olha, eu coloquei fácil porque não tinha ali nenhum nível mais baixo do que esse, nenhum nível menor, tá certo? Algumas questões chegaram a beirar a banalidade, ok? Bom, depois podemos falar em 3 questões de nível médio. E apenas uma questão que eu acredito que os alunos tiveram que trabalhar um pouco mais, que consumiram um pouco mais de tempo com a análise dela, ok? Só uma questão difícil então, registrada aqui. Bom, mais uma vez a UF nos surpreendeu, porque nós esperávamos uma prova que fosse um pouco mais contextualizada, seguindo os padrões das provas das grandes universidades do país. Nada disso apareceu, viu? Uma questão apenas que a gente poderia dedicar um pouco mais de tempo para ela, vou até resolvê-la daqui a pouco. As outras todas questões, olha só, questões que na sua maioria traziam conteúdo, 7 conteudistas e com conteúdo e interpretação, 3 delas, ok? Questões onde o aluno simplesmente faria uma leitura para poder acertá-la, nós não enxergamos nenhuma, ok? Legal. Bom, mais um passo aqui, vamos fazer agora uma análise de interdisciplinaridade. O que vocês percebem aqui? Apenas uma questão de interdisciplinaridade pelo seguinte fato. Nós temos uma questão que apareceu falando sobre um átomo. Quando a gente fala de física quântica, na verdade já há um natural casamento entre a física e a química, ok? Talvez aqui a interdisciplinaridade. Nada mais do que isso então. Tudo bem? Bom, eu registrei aqui então, a equipe de física achou por bem fazer isso, uma pequena análise de uma das questões que foi aí por nós considerada a mais difícil. Não cabe aqui, nesse momento, fazer a resolução toda, porque, afinal de contas, vocês têm o espaço na internet para enxergar toda a resolução. Só quero aqui consumir um tempo para que a gente avalie o que de mais detalhado o aluno precisava ver na questão. Olha só, nós tínhamos aqui 3 cargas posicionadas da seguinte forma. Nós tínhamos 2 cargas positivas, mais Q, e uma terceira carga 3Q, que poderia flutuar em cima de uma barra. Ela podia deslizar sem atrito ali. A questão avaliava como é que seria o valor da massa dessa carga que ali fosse colocada, ok? Nós precisávamos então ali fazer um trabalho vetorial, aliás, um trabalho vetorial até que bem detalhado, bem requintado. Olha só, primeiro, entre essa carga Q e essa carga 3Q, nós tínhamos uma força de repulsão F, mesma força de repulsão F que aparecia entre Q e 3Q, ok? Então, para descobrirmos a resultante dessas duas forças, seria necessário que nós trabalhássemos com projeção de vetores. Eu poderia, por exemplo, fazer o seguinte, dessa força F e dessa outra força F, teríamos uma força resultante que seria definida da seguinte forma. Olha só, eu tenho uma força F que tem uma componente Fx e uma componente Fy. Como essas duas forças eram forças de mesmos módulos, a mesma coisa acontece para essa outra força F. Temos aqui uma componente Fx e ali uma componente Fy. Bom, detalhe é que essas duas componentes de força aqui, ó, em Fx, elas são componentes que se equilibram, componentes que se anulam. Então nós teríamos como resultante nessa direção vertical, entendam bem, quando digo resultante, resultante das forças elétricas, tá? A soma desses dois vetores Fy, ok? Bom, e para trabalhar com esses dois vetores Fy, nós teríamos que fazer o seguinte. Olha só, deixa eu só tirar isso daqui, um minutinho. Bom, quando nós estamos então trabalhando com esses vetores, só um problemazinho, vamos lá. Olha só, como estamos trabalhando com esses dois vetores, haverá necessidade da determinação de um ângulo alfa. Não necessariamente esse, eu poderia registrar nessa figura um outro ângulo alfa de meu interesse, ok? Dá para perceber que esse mesmo ângulo alfa que nós temos aqui, aparece aqui em cima, ok? Então, quando fôssemos determinar o valor de Fy, nós deveríamos fazer o seguinte, nós deveríamos entender que, olha só, Fy valeria, deixa eu tirar isso daqui,
valeria F vezes seno desse ângulo alfa, ok? Aqui para a horizontal nós temos uma componente com o cosseno de alfa e na vertical sem esse ângulo alfa, ok? Talvez o maior trabalho nessa questão seria exatamente de perceber esse vetor Fy como sendo dependente desse seno de alfa. Bom, e quanto vale seno de alfa? O seno de alfa ele poderia ser escrito da seguinte maneira, reparem, seno de alfa seria nessa figura o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cateto oposto era a medida Z, uma medida fornecida no exercício. E a hipotenusa era x, x que poderia ser determinada ali através de teorema de Pitágoras. Se x² é então z² mais d ao quadrado, ao escrever o seno eu teria cateto oposto de alfa, que é z, dividido pela hipotenusa, que seria raiz quadrada de z² mais d ao quadrado. Bom, com certeza, esse é o pedaço da prova que mais consumia do intelecto aí dos vestibulandos. O restante da prova, uma prova que nós consideramos até muito fácil, uma prova não seletiva, ok? Bom, pessoal, fica aqui então um abraço de todos os professores da equipe de Física do Colégio Nacional e agora esperamos vocês aqui para as provas, para a revisão das provas de segunda fase. Um grande abraço e viva o Vasco!